Está aqui hoje, né, em especial a doutora Alicia, que nos abriu aí essa porta para estarmos aqui com vocês. Queríamos agradecer também todos os patrocinadores que nos ajudaram bastante para poder fomentar esse evento, a Celtron, a FEG, a Johnson & Johnson, a Nestlé, a Takeda. Para quem não me conhece, eu sou Andréa Vieira, eu sou a vice-presidente da BCD. A nossa querida presidente, doutora Marta Brenner, está a caminho, já deve estar no ar para chegar aqui, então mais tarde ela deve estar aqui com vocês e eu vou então passar como que vai ser a nossa agenda, até pelo menos o nosso intervalo aqui do nosso coffee break. Então, eu vou fazer a primeira aula com vocês, porque infelizmente não tivemos a presença de ninguém da Secretaria Municipal da Saúde para estar falando aí sobre o panorama, né, da saúde aqui do Maranhão. Então eu vou fazer a minha primeira apresentação, que é Entendendo a Doença Inflamatória. Na sequência, eu vou chamar o Dr. Valbert Batista. O Dr. Valbert Batista, ele vai falar para a gente o que são as doenças inflamatórias, quando que a gente deve suspeitar e quais são os principais achados diagnósticos, né? O Dr. Valbert, ele fez a graduação em Medicina na Universidade Federal do Maranhão, residência em Clínica e Gastroenterologia na Unesp, residência de Endoscopia na Universidade Federal do Maranhão e é preceptora aqui da residência, né? Membro e coordenador da região Maranhão e da Organização Brasileira de Crônico-Rinite Edema. Na sequência, depois eu vou chamar a doutora Thaís Medeiros. A doutora Thaís, ela vai dizer um pouquinho como é que a gente trata esses pacientes na emergência, né, o que devemos fazer, o farmacológico da doença inflamatória. A doutora Thaís, ela é gastroenterologista, formada aqui pela Federal do Maranhão. Ela trabalha no serviço de doenças inflamatórias aqui do Hospital UDI da Gastrodor e também na Clínica Gastrocentro e do Hospital Pan Diamante. Então, esses vão ser os primeiros palestrantes até a gente ter um debate, né? Então, cada palestrante vai fazer sua apresentação, depois a gente vai fazer um debatezinho e aí a gente tem o nosso coffee break. Então, muito obrigada pela presença de todos. É muito bom a gente poder fazer esse curso. Realmente, as doenças inflamatórias, vocês vão ver na minha apresentação, elas estão aí dando uma crescente muito grande no nosso país. Então, quanto mais nós tivermos, nós profissionais da saúde, que é o globo todos, né? A doença inflamatória é uma doença multissistêmica e da mesma maneira que é multissistêmica, o tratamento também precisa de vários profissionais da saúde, não é só o médico. Então é muito importante a gente ter esse curso de capacitação para a gente poder identificar esses pacientes e conduzi-los da melhor forma possível, tá? Muito obrigada, sejam todos bem-vindos. Você pode colocar na apresentação, por favor? Eu até aqui já estou feliz porque eu já vou sair daqui com o Guaraná Jesus, que eu não conhecia, já estou levando para São Paulo o Guaraná Jesus, né? A doutora Alicia nos deu bastante carinho, e então realmente para a gente é muito gostoso estar aqui, né? E conhecer mais uma região tão bonita do Nordeste. É pena que não dá tempo de ir até os Lençóis, que é uma das viagens que está na minha lista lá. Enquanto eles colocam as aulas, se vocês quiserem se apresentar, só para a gente saber né, de onde vocês vêm, o que vocês fazem, se cada um quiser falar seu nome, a região onde que atua, vamos lá? Pode começar, doutora. Lícia Rodrigues, eu sou daqui de São Luís, trabalho com doença inflamatória. Valbert, de São Luís também, gastro. Então, peraí. Vai passando o microfone entre as pessoas. Sou Lícia Gastro, trabalho com doença inflamatória e sou professora da Universidade de Ceará. Sou Fernanda, eu sou médica também, residente da UNI. Pedro e articulação muito, São Luís. Você é da clínica também? Chamo-me Leu, sou ACS da Unidade Básica de Saúde de Residência São Luís. Eu sou Jordana, sou intendente farmacêutica, nossa universidade de Presidente Dutra, da Universidade Federal do Maranhão. Estou aqui também pela minha relação profissional, também por ter um filho que nesse formato. Me chamo Maria do Carmo, sou agente de saúde, doutora da Unidade Básica de Saúde, Centro de Saúde Salomão Fiquem 4 anos. Meu nome é Angélica, eu sou
sou agente comunitário de saúde e farmacêutica, atuo ali na Centro de Saúde também no Matar. Eu sou Marlene Marreiros, a CS também, lotada no Dr. Zé Mar Frazão, São Luís. Boa tarde, me chamo Daniela, sou agente de saúde do Centro de Saúde de João Paulo. Boa tarde, meu nome é Emílio Cardoso, sou de Bequinhas 2, sou natural, top. Top mesmo, com certeza. Boa tarde, me chamo Randira Carvalho, sou ACS, estou lotada no Centro de Saúde de Vila Bacana. Boa tarde, me chamo Salva, sou agente de saúde do bairro do Papel de São Luís. Boa tarde, sou Glênia, trabalho na coordenação do município de São Luís. Boa tarde, meu nome se chama Júlia, né? Sou agente de saúde, sou a irmã. Boa tarde, meu nome é Dilma, eu sou agente de saúde e trabalho no Centro de Saúde de Tibiri. Boa tarde, meu nome é Gelsilene, sou agente de saúde do Centro de Saúde de Tibiri. Boa tarde, eu me chamo Maria Paula, eu sou enfermeira, moro no município de Santa Rita, aqui no Maranhão mesmo, e também tenho um filho portador da doença, Covid. Boa tarde, eu sou a Zania, agente de saúde do IPAS. Boa tarde, me chamo Franciara, sou técnica de enfermagem, sou da zona rural e acadêmica de enfermagem. Boa tarde, eu sou Francisca das Chagas Samacedo e sou do Centro de Saúde da Liberdade daqui de São Luís. Boa tarde, sou Ana Thelma do Porto de Pedrinhas 1, de São Luís também. Gilson Frazão, sou técnico agente comunitário de saúde da Cidade Olímpica 1. Dejane Bezerra, sou enfermeira do Hospital Socorro 2, em São Luís. Wagner Martins, também enfermeira do Socorro 2. Boa tarde, meu nome é Zélia, sou enfermeira do Socorro 2. Boa tarde, Vanessa, enfermeira do Socorro 2. Wanda Cristina, agente comunitário de saúde da Unidade Básica de Saúde de Djalma Marques e Pintura. Boa tarde, meu nome é Flávia, sou agente de saúde comunitária Amado. Boa tarde, meu nome é Maria Raimunda, sou agente de saúde do Centro de Saúde Nazaré Neira. Boa tarde, meu nome é Luciana, eu sou nutricionista e assessora técnica da Nestlé Science. Boa tarde, eu me chamo Laiane, sou nutricionista e assessora técnica da Nestlé Science. Boa tarde, eu sou Maria Lima Frazão e sou agente de saúde do Posto de Saúde de Mantios. Boa tarde, eu sou Cléria, sou agente comunitária de saúde do Posto de Saúde de Mantios. Boa tarde, eu me chamo Alexandra, eu sou agente comunitária de saúde do Centro de Saúde do João de Deus. Boa tarde, eu sou Érica, lotada na UBS de Leitamata de São Luís. Boa tarde, eu sou Cristiana, do Centro de Saúde Regional. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. As pessoas, pode falar aqui. Boa tarde, sou a Silvia, sou enfermeira e sou portadora de DI. Que legal. Então, gente, muito obrigada por vocês terem destinado esse período aqui da tarde para estarem aqui com a gente. A nossa agenda, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de doença inflamatória, dados da epidemiologia, o que causa essa doença, os sintomas, passar rapidamente pelo diagnóstico, depois a doutora vai também falar, e os alvos terapêuticos e as mensagens finais. Então, para vocês que talvez já conheçam a doença, porque tem muitas pessoas aqui que têm familiares portadores da doença, e eu acho que nada melhor do que ser paciente ou ser familiar para viver ao dia a dia a doença. Mas então, a doença inflamatória intestinal, hoje a gente coloca como doença inflamatória a doença de Crohn e a colite ulcerativa. São doenças inflamatórias crônicas, que são progressivas, que até o atual momento a gente não tem uma causa única, vocês vão ver que é uma interação de vários fatores. Acomete o trato digestório, mas também pode apresentar as manifestações que são chamadas de extraintestinais, que eu vou mostrar a vocês quais são. E são doenças caracterizadas por períodos de crise intercalados por períodos de acalmia. O quanto dura a crise, o quanto dura a acalmia é muito diferente de paciente para paciente, tá? Essas doenças, pessoal, não são mais consideradas doenças raras.
Esse é um trabalho que foi publicado agora, em janeiro de 2024, e vocês têm um panorama aí do mundo inteiro, como que está a incidência e a prevalência dessas doenças. O que está acontecendo atualmente é que nós temos países onde já atingiram um platô e a doença permanece estável, mas a gente ainda tem países como o nosso e que a doença ainda está numa crescente, ainda com um aceleramento muito grande da incidência dessas doenças, e é o caso do Brasil. Então, todos esses países aí que estão em laranja, são países que ainda estão com a incidência bem acelerada dessas doenças, e os países de verde, que era que quando a gente começou a estudar a doença inflamatória aí há mais de 30 anos atrás, eram os lugares que mais tinham pacientes com doença inflamatória. Então, existe uma tendência de o Brasil, daqui a uns anos, também atingir esse platô. Mas, nesse momento atual, ainda não estamos nisso, ainda estamos no momento de aceleração. Então, esse é um trabalho feito por um colega nosso do Sul, do Rio Grande do Sul, que ele fez uma pesquisa, a mais recente de estudo epidemiológico, avaliando como que está a doença inflamatória no nosso país. E ele levantou os pacientes do SUS. Claro, se a gente considerar que 70% da população brasileira são pacientes do SUS, esse é um número muito alto, mas a gente ainda tem 30% que não está aqui nessa conta. Esse dado do nosso colega Abel, ele encontrou ao redor de 212 mil pacientes, né, que pegam a medicação pelo SUS, retocolite 119 mil no Brasil como um todo, doença de Crohn 71, e a colite indeterminada, que são aqueles pacientes que não conseguimos fechar nem para a doença de Crohn, nem para a colite ulcerativa, ao redor de 21 mil. Então, volto a dizer, é um número alto, mas é um número ainda subestimado. E olha que interessante a distribuição desses pacientes no nosso país como um todo, né? A região de maior prevalência ainda é a região sudeste, da onde eu venho, São Paulo, e a região sul, né? Mas vocês veem que o Nordeste cresceu bastante. A ABCD, que é a associação que nós estamos aqui representando, junto com a doutora Alicia, junto com a MAD, que é a associação aqui do Maranhão, a gente fez uma jornada do paciente. Essa jornada ela foi feita há 5 anos atrás e agora a gente repetiu. E foi impressionante a crescente de respostas que nós tivemos de pacientes aqui no Nordeste. Então, eu acredito que esses números continuam achando que são subestimados e que certamente esse número aí de ao redor de 22 mil pessoas com doença inflamatória, né, ao redor aí de Crohn e retocolite no Nordeste ainda seja um número pequeno, né? E muitos pacientes devem estar por aí, né? Vocês aqui estão representando tanto cidade como área rural, com certeza tem paciente nessas regiões que tem a doença, mas que ainda não recebeu o diagnóstico. Então, hoje, o que esse trabalho conclui para a gente é que as taxas de incidência e estimadas da doença inflamatória, elas estão estáveis. Mas a incidência da doença de Crohn parece estar diminuindo um pouquinho, enquanto que na retocolite ainda está aumentando. Houve um aumento significativo das prevalências estimadas da doença de Crohn e da colite ulcerativa, tá? Esse aumento maciço na prevalência, porque a gente ainda está no momento de aceleramento, como eu falei para vocês, nos traz a importância de fazer estratégias para isso, como, por exemplo, esse curso de capacitação e amanhã a representação dos pacientes com as suas associações, né, que estão aí se movimentando no Brasil todo, mas que a gente ainda precisa ter uma união de tudo isso, para que a gente possa modificar e tentar fazer estratégias, pessoal, para evitar que essas doenças cheguem até a gente num grau mais avançado, que é infelizmente o que a gente ainda recebe, pacientes com 2 anos sem rodando de serviço em serviço na busca do diagnóstico. Então, o que causa essa doença? Na verdade, o que a gente sabe hoje é que essa doença ela é multifatorial, mas ela é causada por uma grande interação entre a microbiota ou o microbioma intestinal, os fatores genéticos do paciente, os fatores ambientais, e esses fatores todos juntos têm uma representação muito grande no nosso paciente. Aquele paciente que só tem alteração da genética, ele não vai ter uma doença inflamatória. Hoje, a gente tem, cada dia sai uma pesquisa nova com a descoberta de um ou outro gene para retocolite ou para doença de Crohn. Mas a gente tem muitos pacientes que não têm esse gene. Então, como é que explica a doença? Na verdade,
a doença inflamatória intestinal geneticamente dominada, né, ela é uma porcentagem pequena hoje. Quando a gente fala de genética, é muito mais o que a gente chama de epigenética, que é a mesma coisa que faz a gente ver um aumento grande da neoplasia, né, do câncer. Ou seja, é o que o meio ambiente impacta nos genes que esse paciente traz. Ele pode ter nascido com nenhum gene que leva a doença de Crohn, que leva a colite ulcerativa, mas ao longo dos anos, o que ele é exposto, né, fatores de estresse, de poluição, fatores desde nascimento, do parto, se amamentou, tudo isso tem uma implicância nos genes desse paciente e faz com que alguns genes que estariam dormindo passem a acordar, que é o que a gente chama de epigenética. E a microbiota hoje vem sendo muito estudada e sem dúvida nenhuma eu acredito que no futuro próximo nós vamos ter vários estudos trazendo novidades aí sobre o papel da microbiota, o papel do microbioma, o papel dos metabólitos que essa microbiota produz e como isso interfere no tratamento de cada paciente. Esse é um estudo que mostra aqui um modelo esquemático do sistema imunológico. Sistema imunológico é o que a gente mais tem de conhecimento hoje na doença inflamatória. É graças ao conhecimento de todas essas relações inflamatórias que o paciente com doença inflamatória tem, as células que são ativadas, as vias inflamatórias que são expressas nesses pacientes, é que hoje o tratamento mudou muito. Eu atuo na doença inflamatória há mais ou menos 25 anos. Eu peguei uma fase que nós não tínhamos o que dar aos pacientes. Era simplesmente jejum alimentar e corticosteroide. Com o advento das terapias biológicas, sem dúvida nenhuma, a história natural desses pacientes mudou muito. E isso tudo foi graças ao conhecimento do sistema imunológico. Então, desde uma permeabilidade intestinal que esses pacientes têm alterada, que fazem com que antígenos que vêm da alimentação conseguem entrar dentro do intestino do paciente onde não deveriam entrar, estimulam um processo inflamatório que ele é extremamente exacerbado, amplificado e não consegue interromper. A gente consegue congelar esse sistema imunológico, essas vias inflamatórias com as medicações, mas a gente não consegue curar esses pacientes. Mas eu posso falar para vocês que nos últimos anos, e hoje a gente tem aí um arsenal terapêutico muito maior do que a gente tinha 10 anos atrás e muito maior do que a gente tinha há 20 anos atrás. Então o futuro é muito promissor, com cada vez mais trabalhos mostrando novas medicações, com melhores taxas de resposta, mas tudo baseado no conhecimento que a gente tem do sistema imunológico. Ainda falta essa interação do sistema imunológico com a microbiota e com a genética do paciente para que talvez um dia a gente consiga trazer a cura para esses pacientes. Da microbiota, talvez uma área que ainda ela tem sido bastante estudada, mas ainda nos traz muitas dúvidas sobre como essa microbiota interage tão fortemente na doença inflamatória. Há quem diz que esses pacientes já nascem com uma microbiota alterada, que é o que a gente chama de disbiose, um desequilíbrio da microbiota. Outros estudos falam que é a própria doença que leva a essa disbiose e a gente nunca sabe aí quem veio primeiro. O fato é que os pacientes com doença inflamatória perdem totalmente a diversidade da microbiota, que é tão importante para a manutenção da saúde do hospedeiro. É uma microbiota que predomina demais bactérias inflamatórias em detrimento da diminuição de bactérias anti-inflamatórias. E não é só a bactéria, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia grosseira de que só é a questão da bactéria. Não, ela também são fatores que levam à produção de citocinas, são produtoras de substâncias que muitas vezes nos ajudam a controlar inúmeras sinalizações de processos bioquímicos que acontecem no nosso corpo. E quando a gente tem essa microbiota desequilibrada, e como acontece na doença inflamatória, vários desses processos bioquímicos acabam ficando prejudicados, levando a essa inflamação que é extremamente crônica nesses pacientes. Em relação aqui aos fatores do meio ambiente, se discute muitos, né? Então, desde fatores de infecções que essa criança, por exemplo, tem na vida ali antes dos seus 2 aninhos de idade, onde ela está formando a sua microbiota mesmo, que é individual, é como se fosse a nossa digital, e que acaba sendo submetido a antibióticos de muito pequenininho,
pouquinho como isso tem impacto na doença inflamatória, a poluição, o tabagismo. Vocês terem uma ideia, na doença de Crohn, os pacientes que fumam, eles são já considerados só pelo fato de fumarem como tendo um pior prognóstico. Olha o impacto que a gente tem na vida desses pacientes, orientando eles que não é legal fumar. Né? A forma como nasceu, se foi de parto normal, de parto cesárea, a dieta, se foi amamentado, se não foi amamentado, os dados de geografia do paciente, da região onde mora, área rural, área urbana, se esse paciente tem o hábito de fazer exercício ou não tem, se como que o estilo de vida desse paciente, é muito estresse, é muita ansiedade, noites mal dormidas, os fatores sociodemográficos, então como são as relações intersociais desse paciente. Tudo isso, os fatores de educação, tudo isso, pessoal, são o que a gente chama de exposoma, que é o meio ambiente interferindo aí na genética e na microbiota dos nossos pacientes com doença inflamatória. Então, essas três esferas, elas estão extremamente interligadas e elas é que levam aí, então, ao paciente desenvolver uma doença inflamatória. Eu trouxe alguns exemplos de trabalhos que foram publicados recentemente, que o impacto do tabagismo da mãe, né, que está gestante, que continua fumando, o impacto que tem isso do bebê desenvolver uma doença inflamatória intestinal. Aqui o uso, o consumo abusivo, que o nosso país, Brasil, consome-se muito adoçante. E olha esse trabalho mostrando o impacto, foi um estudo multicêntrico, prospectivo, mostrando o impacto do uso de adoçantes nos pacientes que utilizam doença inflamatória, como isso implica de uma maneira negativa. Aqui é a mesma coisa, o excesso de comida ultraprocessada. Por que a gente está tendo essa crescente de doença inflamatória no nosso país? E por que nos países industrializados, os países Estados Unidos, os países do norte da Europa, por que esse nível chegou ao platô? Porque, na verdade, eles é que começaram com essa ingesta grande de alimentos ultraprocessados e hoje, com a globalização, a gente faz a mesma coisa. Com essa vida corrida da gente, é muito mais fácil chegar em casa e comer um pão com peito de peru do que ir lá cortar uma cenoura, ralar uma cenoura, pegar uma alface, lavar uma alface, fazer uma salada, picar um tomate. É isso que a gente acaba fazendo no nosso dia a dia. Todos nós aqui fazemos. Mas olha o impacto que isso traz na nossa vida, na nossa saúde. Então isso a gente tem que orientar. E vocês aqui, não só todos que lidam, porque volto a dizer, o olhar da doença como uma necessidade de uma equipe multi hoje não tem como a gente entender doença inflamatória, manejar esses pacientes se a gente não tiver isso na cabeça. Que desde vocês, agentes de saúde, o papel que vocês têm aí é fundamental em estar orientando esses pacientes, em estar às vezes muito descobrindo, né, esses pacientes aí, o que eles estão fazendo de errado, o que não estão, para trazer para nós médicos podermos dar as orientações. O papel da nutrição é realmente muito importante. Bom, como é que a gente pode definir quais são os sintomas dessas doenças? Essas doenças, elas são extremamente variadas. Há alguns autores que colocam que dentro da doença de Crohn, dentro da colite ulcerativa, a gente tem vários subtipos. Então, uma primeira mensagem que a gente tem que falar para os nossos pacientes, olha, não fiquem procurando no Google, não fiquem se baseando em que um ou outro, às vezes, paciente faz de relato, porque a doença ela é diferente de paciente para paciente. Não existe uma regra, uma receita de bolo. É um paciente, às vezes, com a mesma doença, com a mesma localização que o outro, e um vai para um caminho e o outro vai para o outro, gente. Porque essas interações que eu falei para vocês, do sistema imunológico, da genética, da microbiota, ela é individual de cada um. Então, a gente não tem como dizer que todo mundo colocar todo mundo ali no mesmo balde e tratar da mesma maneira, porque não vai dar certo. E para isso, eu trouxe aqui exemplos de vários pacientes. Por exemplo, esse moço que nasceu em 2004, jovem, e ele traz que para ele o principal sintoma foi o sangramento retal. Essa moça, é claro que essas fotos não são verdadeiras, né? Mas a idade e o relato do paciente, sim. Essa moça nasceu em 1975 e para ela o sintoma principal da doença dela foi dor abdominal e diarreia. Para esse outro rapaz, que nasceu em 94, fadiga, diarreia, distensão abdominal. E para esse senhor, de 1952, urgência evacuatória, muco nas fezes, dor articular, cansaço
e necessidade de fralda. Então, olha como é muito diferente, né, o sintoma da percepção do paciente. E nós, agentes de saúde, nós, nutricionistas, psicólogos, enfermeiros, médicos residentes, coloproctologistas, gastroenterologistas, a gente precisa ter isso do nosso lado, olhar do paciente para a doença. Não adianta só a gente se basear na literatura médica e esquecer que o paciente tem a sua opinião própria sobre como é a doença dele e o que é mais importante para ele. Então, aqui são depoimentos de pacientes, mas de uma maneira geral, sem dúvida nenhuma, os principais sintomas das doenças inflamatórias intestinais é a dor abdominal, a diarreia e o sangramento retal. Eu diria para vocês que a retocolite é muito mais frequente ter o sangramento retal do que a doença de Crohn, e na doença de Crohn é muito mais frequente a dor abdominal. Mas os pacientes, eles podem apresentar sintomas que nós chamamos de sintomas sistêmicos, como febre, perda de peso que não consegue explicar, uma fadiga que o paciente já acorda cansado, desanimado, sem ter nenhuma força, às vezes, de fazer qualquer coisa. E, além disso, além desses sintomas sistêmicos, ou esses sintomas que a gente fala das próprias sintomas intestinais, há uma série de manifestações extra-intestinais. Por quê? Porque esse processo inflamatório que começa lá no intestino, que forma os antígenos, os anticorpos, os complexos antígenos e anticorpos, eles migram para o corpo do paciente e podem ir para os olhos desses pacientes. Então, esses pacientes, eles podem ter queixa para o paciente de olho vermelho, mas para a gente pode ter um diagnóstico de uma uveíte, de uma hemosclerite. Esses imunocomplexos, eles podem ir para as articulações, sejam articulações periféricas, joelho, tornozelo, dedos da mão, como articulações centrais, sacro ilíaca, coluna, então a sacroileite, a espondilite anquilosante, podem ir para a pele, gente, para a pele. E às vezes esses pacientes, por exemplo, essas manifestações especiais, todas, mas as articulações, às vezes elas podem acontecer muito antes do paciente ter diagnóstico da doença inflamatória. Então, até 5 anos antes, eu posso ter um paciente que, se eu não souber disso e não fizer essa pergunta para ele, ele não vai entender que aquela dor no joelho que ele estava sentindo já há muito tempo, aquele joelho inchado, ora inchava o direito, ora inchava o esquerdo, e falavam que era porque ele estava sobrepeso, ou porque ele estava fazendo exercício errado, ou porque ele estava jogando bola e dividindo a bola lá com um colega que tinha tomado alguma entrada ali e era por causa disso. Tudo aquilo, às vezes, já era da doença. Então, olha como é importante a gente ter esse conhecimento. Na pele, pessoal, a gente tem manifestações várias. As mais importantes é uma que chama eritema nodoso, que é essa que vocês têm aqui nessa... Essa daqui, ó, que é como se fossem picadas de inseto, aquelas pessoas que têm reação a alguma picada de inseto, ficam com aquele nódulo doloroso, vermelho, igual quando um inseto pica a gente. Só que esses nódulos, depois eles murcham e ficam com aquela cor arroxeada, principalmente nos membros inferiores, e saem de uma perna e vão para outra e ficam com aquela marca. E quando o paciente vai ter a atividade da doença, às vezes a primeira coisa que começa é a dor nesses nódulos, esses nódulos aparecerem nas pernas e doerem. Essa outra manifestação aqui, que você de saúde na zona rural, trazendo uma queixa de que já está há um tempinho com uma dor abdominal, que vem acordando de madrugada com dor abdominal, que vem perdendo peso, que está desanimado, que está cansado, e ao mesmo tempo ele fala que tem alguma ferida desse tipo na perna, já vocês têm que ligar o alerta. Opa, isso pode ser uma doença inflamatória. Esse paciente precisa ser referenciado para um lugar onde tem uma equipe que saiba tratar essas doenças. Úlceras na boca de repetição, claro, as úlceras na boca não são específicas da doença inflamatória, mas são um sinal, porque a doença, principalmente a doença de Crohn, a gente fala que é uma doença que pode acometer desde a boca até o ânus. Óbvio que o lugar mais importante de acometimento é o ilho terminal e o colo direito, mas ela pode existir em qualquer outra parte. Já a colite ulcerativa é uma doença, como o próprio nome diz, né? Retocolite ulcerativa é uma doença que pega o reto e o colo, não pega intestino delgado. Então, os senhores veem como essa doença é sistêmica, né? E como é importante a gente saber tudo isso, porque às vezes esse paciente ele tem uma manifestação só de diarreia e dor abdominal, isso a gente vê muito. Eu estou falando de uma região onde eu atuo, que é uma região onde a gente pode dizer que a saúde é muito privilegiada, né? E diferente do que vocês têm aqui, dificuldades de acesso e tudo isso.
Lá, a gente vê vários pacientes que chegam pra gente que falam que, doutor, eu por um ano, eu tinha esses quadros de crise de diarreia e dor abdominal, eu ia no pronto-socorro e falava, você tá com uma virose. Isso é uma virose gastrointestinal. E aí eu era medicado, depois eu ficava bem, passava um tempão bem, aí tinha de novo. Até que uma hora eu cheguei e falei, não é possível ter 10 quadros de virose por ano? Meu Deus, acho que a minha imunidade está muito baixa. E não era óbvio uma virose, né? Eram manifestações da doença. Então a gente precisa divulgar essas doenças, a gente precisa unir forças, médicos, pacientes, profissionais da saúde, para que a gente possa, obviamente, fazer o melhor para os nossos pacientes e, de fato, interromper a evolução dessa doença. Porque eu volto a dizer, são doenças que trazem a deformidade do órgão. E se a gente atuar numa fase inicial, tudo vai ser bom para esse paciente. Agora, se a gente já pegar esse paciente com 10 anos de doença, pessoal, aí não tem milagre para fazer. Por mais que medicações realmente tenham melhorado muito, mas a gente não consegue fazer muita coisa porque o órgão já foi deformado, a doença já progrediu. Como é que a gente faz o diagnóstico? Não existe um exame que fala assim, olha, bate o martelo, isso é uma doença inflamatória. Não tem. Na verdade, o que a gente usa para dizer que o paciente tem doença inflamatória é muito a história do paciente, o exame físico detalhado desse paciente, exames laboratoriais que nós vamos citar na sequência que a gente sempre faz, os exames endoscópicos para avaliar esse intestino por dentro, exames de imagem e, obviamente, junto com esses exames endoscópicos, a realização das biópsias. Existem algumas formas de a gente realmente ter mais certeza, muitas vezes a gente não tem certeza absoluta e a gente vai ter calma o suficiente para dizer para o paciente, olha, pode ser que isso seja realmente uma doença inflamatória, mas você ainda não preenche todos os critérios, vamos acompanhar, daqui 3 meses você vai voltar, vai fazer outros exames. E isso pode ser que não, porque tem muitos diagnósticos diferenciais dessa doença. Mas o mais importante é a gente não desamparar o nosso paciente. A gente não falar assim, olha, volta daqui 1 ano, porque em 1 ano, gente, muita coisa pode ter acontecido. Então, como exames complementares iniciais, a próxima palestrante vai trazer uma ideia, mas são exames gerais. Exames de sangue, hemograma, bioquímica, marcadores sorológicos que podem nos ajudar, o PEANCA, o ASP, que não estão presentes em todos os pacientes, mas quando estão já nos ajudam. Hoje nós temos um exame que inclusive foi finalmente contemplado, né, no PCDT, apesar de ainda não estar ainda no nosso dia a dia, mas em breve vai chegar, que é a calprotectina fecal, que é um excelente marcador de inflamação. Ele não é patognomônico da doença inflamatória, mas ele ajuda muito, em especial, no segmento desses pacientes. De outros exames, sem dúvida nenhuma, a ileocolonoscopia é o principal deles, né? Então, você fazer a intubação do colo, olhar esse colo por dentro, chegar até o ilho terminal e ver as feridas que esses pacientes têm, realmente é muito importante, é o exame mais importante, e com a realização das biópsias, para que na histologia também traga a questão, né, a presença desse processo inflamatório bastante importante. Hoje os exames de imagem têm ganhado um espaço muito grande, principalmente quando a doença desse paciente é uma área que não tem alcance pelo exame endoscópico, né? Porque a endoscopia, o aparelho entra pela boca e vai no máximo até a 3ª porção do duodeno, aí o aparelho acaba. A colonoscopia entra pelo reto e vai no máximo até 30, 40 centímetros do ilho terminal, é o máximo que consegue entrar, aí a mangueira também acaba. E o resto do intestino? E todo o jejum, e todo o ilho, como é que a gente visualiza isso? Hoje a gente usa muito os exames de imagem, porque os exames que conseguem olhar essas áreas por dentro, como por exemplo uma enteroscopia, são de difícil acesso, exames caríssimos, que assim, que a gente não consegue fazer. E já uma tomografia com preparo do intestino delgado, ou uma ressonância com preparo do intestino delgado, hoje nos traz informações riquíssimas sobre o acometimento, se houver, dessa doença nessa região. Mas, sem dúvida nenhuma, a ileocolonoscopia é um exame muito importante e nos mostra aí várias feridas que esses pacientes têm, ulcerações na doença de Crohn, muitas vezes ulcerações intercaladas com a mucosa normal, na colite ulcerativa, acometimento difuso da mucosa, mas a medicina não é uma ciência exata, portanto a gente pode ter exceções, e exceções que eu digo é aqueles pacientes que a gente tem certeza que é uma retocolite, passa-se uns anos e esse paciente abre uma fístula.
A fístula não é uma complicação da colite ulcerativa, exceto nos pacientes que operam. A fístula é uma complicação da doença de Crohn. Por quê? Porque uma das diferenças das duas doenças é que a retocolite é uma doença da mucosa. Então imaginem que aqui dentro, nós estamos dentro do intestino, as paredes dessa sala são a mucosa, que é onde tem o acometimento na colite ulcerativa. Mas, na doença de Crohn, essa inflamação ela vai indo de camada em camada até chegar na sala lá do lado. Né? Essa parede aqui, ela tem várias camadas até chegar na sala do lado, é a mesma coisa. E essa inflamação que vai indo de camada em camada, muitas vezes faz uma comunicação entre uma sala e outra, ou entre uma alça e outra, que é o que a gente chama de fístula. Essa é uma complicação da doença de Crohn. Então eu estou dizendo para vocês que a gente pode ter paciente que tem tudo, cara, cheiro, cor de colite ulcerativa, e de repente não é uma colite ulcerativa, é uma doença de Crohn. Podemos. Então, essa imagem, né, que está aqui no quadro, que vocês veem aqui, essas úlceras bem profundas, longitudinais, intercaladas por uma mucosa normal, isso é um quadro bem sugestivo de doença de Crohn. Aqui já a mucosa toda ferida, toda avermelhada, mais da retocolite, mas nada impede de que em algum momento essa retocolite realmente era o que a gente chama de colite de Crohn, né? Mas isso não vai mudar muita coisa. O importante é ter esse diagnóstico de uma doença inflamatória para que a gente possa, obviamente, introduzir o tratamento o mais rápido possível para esses pacientes. Hoje, em relação aos alvos terapêuticos, isso é um slide que eu peguei no congresso, maior congresso que tem de doença inflamatória, o Congresso Europeu, que traz que nós mudamos muito o que a gente almeja, né, com o nosso tratamento. Nós tínhamos uma época que a única coisa que a gente queria era que o paciente melhorasse. Chegasse e falasse, doutor, eu estou melhor. Eu ia 10 vezes no banheiro, agora eu estou indo 2. E lógico que a gente continua querendo isso também. Mas hoje a gente quer mais, hoje a gente está mais ambicioso. Por quê? Porque essas moléculas novas nos permitem que os nossos alvos vão, obviamente, mudando. A gente não quer só que o paciente esteja clinicamente bem. A gente quer que aquelas feridas que eu mostrei nos exames anteriores, no slide anterior, fiquem cicatrizadas. A gente quer que esses pacientes tenham qualidade de vida. A gente quer que esses pacientes consigam ter os exames laboratoriais deles normalizados. E os exames de imagem, que às vezes mostram a parede espessa, gorda, muito processo inflamatório, também capaz de normalizar. E isso, pessoal, é possível. Quando a gente fala que o paciente essa doença não tem cura, a gente logo tem que falar, mas tem tratamento. E você pode entrar no estado por anos, como se você tivesse literalmente curado. Isso é muito importante a gente falar para o nosso paciente, porque senão o paciente, ele vai na internet e ele vê, meu Deus, a minha doença não tem cura, quanto tempo eu vou ter de vida? E não é assim. Essa doença é uma doença crônica, onde os pacientes sobrevivem muito bem. Eles vão viver a vida deles, ainda mais sendo bem tratados, por muito tempo, sem terem problemas graves por conta dessa doença. Mas tudo está envolvido aqui, de diagnóstico precoce, de ter uma boa relação médico-paciente, de a gente seguir esse paciente da mão e nunca mais. Eu falo que os pacientes com doenças inflamatórias têm que fazer um casamento com o médico deles mesmo. Por isso que eles têm que escolher bem o médico, né? Se eles não gostarem, eles têm que ir para outro, mas eles têm que meio que casar com o médico, para que isso possa acertar sempre a gente de olho na doença. E, obviamente, dar qualidade de vida. Imaginem um paciente que nem aquele que eu mostrei para vocês, que o que ele coloca como sintoma é uma necessidade de fralda, né? A gente tem que saber se colocar no lugar do paciente. Não é fácil estar num evento amanhã, por exemplo, vocês vão ver que eu tenho certeza que muitos pacientes que vão vir para o evento amanhã, a primeira coisa que eles, ao entrarem nesse hotel, eles vão perguntar na recepção, aonde é o banheiro? Vocês podem ter certeza disso. A gente vai fazer uma aposta aqui, eu tenho certeza que eu vou ganhar. Então é muito importante. Olha ali esse estudo, por exemplo, o quanto os pacientes com doença, com retocolite, têm a questão da qualidade de vida como algo muito importante para eles, né? Então, diminuir o tempo que gastam no banheiro, diminuir o tempo, os problemas que eles têm em relação ao trabalho, de não conseguirem ir ao trabalho, de conseguirem fazer as suas atividades de uma maneira tranquila, os medos que eles têm em relação à medicação, em relação à dieta, a não conseguir fazer um planejamento da sua vida. Olha, em 2025 a coisa que eu mais queria era ir conhecer os Lençóis Maranhenses. Será que eu vou conseguir? É difícil, né, gente? A gente ter
paciente com essas angústias, com esses medos. Então a gente precisa ter esse olhar, né? E aqui é aquilo que eu falei do casamento. Esse é um slide também super atual, que foi mostrado nesse congresso. Então o paciente está ali no comecinho desse gráfico mostrando que ele recebeu o diagnóstico inflamatório. E aí ele tem um caminho para seguir. E nós, médicos, vocês, profissionais da saúde, precisam dar a mão para esse paciente. Então o tempo todo do lado deles, porque olhar a doença, né, vigiar a doença é muito importante. Volto a dizer, às vezes o paciente tem muito sintoma, mesmo dando tratamento para ele, e ele acha que ele não está melhorando, e na verdade aqueles sintomas não são da doença dele, são de outros problemas que ele tem associado à doença. Ou ao contrário, às vezes ele chega para você e fala assim, doutora, eu estou ótimo, eu estou muito bem, eu não estou mais com diarreia, eu não tenho mais dor abdominal, mas aí a gente vai fazer uma colonoscopia de controle, ou faz um exame laboratorial de controle e vê que esse paciente permanece com anemia, permanece com marcadores inflamatórios aumentados, faz a coluna, a doença continua lá. Nós não atingimos o nosso tratamento ideal. A gente precisa repensar. Mas para isso, pessoal, a gente precisa estar do lado do paciente. A gente não pode chegar e falar assim, você está bem? Legal, daqui um ano eu te vejo. Não pode. A gente tem que estar sempre com ele. E olha lá nossas borboletinhas de novo. Quando vocês veem essa imagem, o que vocês... Qual é o sentimento que vocês têm quando vocês veem essa imagem? Liberdade. Liberdade. Fala você. Bem-estar. Fala, Thais. Tranquilidade. E vocês aqui do lado de cá? O que vocês olham essa imagem? O que vocês sentem? Qual que é o sentimento que vem no coração de vocês? Pode falar, gente. Aqui é um evento super aberto, sem nada de formalidades. Podem falar. Liberdade. Paz. Leveza. Exatamente. É isso que a gente tem que além de todos esses alvos terapêuticos que a gente hoje almeja alcançar, a cicatrização da mucosa, a gente precisa trazer uma vida leve para os nossos pacientes, né? Então, poderem fazer viagens com seus filhos, poder sentar numa mesa sem medo, sem culpa de comer uma comida ou outra e se sentir mal, se divertirem, viverem a vida, comemorarem, saírem com os amigos, dançarem, se for à vontade. Aqui no caso eu não posso deixar de jogar a bola aqui pro meu lado. Essa que está aqui pendurada aqui tem uma excelente vida, é a minha filha, que adora fazer um circo. E é isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça e ter como meta para seguir para os nossos pacientes, desejar para os nossos pacientes e lutar junto para que os nossos pacientes possam ter isso. Certamente, pessoal, quando a gente puder ofertar tudo isso, os nossos pacientes atingirem essa vida leve, com certeza a gente está no caminho muito certo e tudo vai ficar muito bom. Nós vamos se sentir muito bem como profissionais da saúde e certamente os nossos pacientes vão ficar muito felizes e terem a vida que eles merecem. Muito obrigada. Agora, então, eu vou chamar o Dr. Paulo.